bênçãos, não só nele, mas em todos os outros da sua autoria, que estejamos com as nossas mentes, os nossos corações receptivos para absorver essas energias, as inspirações dessas almas irmãs, amigas, queridas, que desejam o nosso bem, a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. E assim, Senhor, na certeza da Tua presença entre nós e da assistência desses irmãos amigos, iniciamos o nosso estudo, o nosso trabalho da tarde de hoje, com as Tuas bênçãos. Boa tarde, boa noite a todos nós, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro marcado com o Evangelho, atualmente estudando as obras de Amélia Rodrigues. Hoje estaremos estudando ainda o livro Pelos Caminhos de Jesus. O capítulo que iremos estudar nesta tarde ou nesta noite será o 19, que tem como título Ergue-te e vai. E quem vai fazer o nosso trabalho dessa tarde ou noite é o nosso irmão Downer. Ele está lá na Flórida, em Miami, nos Estados Unidos, mas é filho daqui, das nossas terras. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Ele esteve aqui, não me lembro em que data foi, mas você, assim como os demais companheiros, são todos muito bem-vindos a esse encontro, a essa sala de estudo, a esse momento de reflexão. Bem-vindo, fique à vontade e estaremos por aqui. Boa tarde a todos, agradeço imensamente pela apresentação. Eu gostaria de concluir um pouco mais de quem eu sou. Meu nome é Downer. Eu sou natural de Senhor do Bonfim, interior da Bahia. E hoje, nesse momento, eu encontro em uma fase da minha vida em que eu necessito estar de longe. Eu necessito estar numa fase que eu preciso amadurecer. E para isso eu preciso me desconectar de muitas coisas, principalmente do meu ciclo, por onde por muitos anos vivenciei, mas se fez necessário eu me deslocar para poder refletir sobre a minha vida. Eu sou formado em comunicação social, eu estudei publicidade e propaganda, e eu pude aprender na universidade muitas coisas interessantes em que futuramente, no caso hoje, eu poderia aplicar. Uma das coisas que eu percebi foi que existe diferença de compreensão entre as pessoas. Existem pessoas que têm uma capacidade de compreensão muito grande e a grande maioria nem tanto. Eu descobri que a sabedoria é ter a inteligência de transformar coisas difíceis em uma forma que todos podem compreender. Isso é a sabedoria. Então hoje, estar aqui com vocês é tentar de alguma forma encontrar um ponto de vista distinto para que a gente possa compreender os ensinamentos que nos foram dados. Mas para que haja essa compreensão, para que haja essa dinâmica entre nós, se faz necessário que todos nós estejamos presentes nessa reunião, não simplesmente pelo fato de estarmos conectados ao aparelho, mas conecte sua alma ao que nós vamos conversar, para que talvez possa expandir a sua consciência para a compreensão das mensagens que nos fossem mandadas. Esse livro é um livro que foi psicografado por Divaldo Franco.
Divaldo Franco é uma pessoa que é referência moral e espiritual. Ou seja, a fonte desse conhecimento é seguro, porque não basta um livro ser psicografado, ele precisa ter precedência. Estou seguro que pelo meio que Divaldo Franco sempre esteve rodeado, ele sempre foi protegido. Os espíritos que através dele se comunicavam, prestavam serviços, sempre foram espíritos de envergadura e de conhecimento. O que nós notamos na história é que os livros que nos referem a questões de religião, assuntos divinos, eles sempre tiveram uma linguagem bastante complexa. Para o entendimento de um livro como esse, se faz necessário utilizar um dicionário ao seu lado, para que você possa compreender as palavras que foram utilizadas. Só que esse método, essa chave, nesse formato, ela só era possível, esse conhecimento só era acessível a quem tinha essa capacidade de leitura e compreensão exata, real das coisas. E por conta desse lapso, dessa falta de conhecimento, muitas pessoas se distanciaram da religião ou trataram ela de uma forma irracional. Aquela fé cega, aquela fé apaixonada. Nunca tivemos a capacidade de desenvolver uma fé racional, como os espíritos sempre mencionam nas entrelinhas das obras que foram codificadas por Allan Kardec. Eles sempre nos falam da fé raciocinada. E que exemplos nós podemos citar como uma fé raciocinada? O nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo, pelo que consta, o nascimento de Jesus Cristo, ele narra que foi em dezembro, dia 25 de dezembro. Porém, os atos, o vestígio, o que os discípulos nos descrevem, não foi isso. Eles mencionam que era uma noite em que os pastores estavam ao ar livre com as ovelhas. Só que Israel, ela fica no hemisfério norte. A essa época do ano está congelando. Fim de ano é uma época de frio. Nessas regiões existem as definições das estações do ano bem definidas. Primavera, verão, inverno. É diferente do Brasil. O Brasil praticamente chove e faz chuva. Essas são as duas estações do ano no Brasil. Dificilmente a gente vê essas extremidades como eu vivencio agora. De um lugar que é muito mais quente do que Petrolina, e agora está muito mais frio do que o Rio Grande do Sul, em que a gente precisa estar preparado com abrigos para enfrentar esses tipos de adversidades climáticas. Então vejamos a situação. Hoje vivenciamos uma fase, uma geração em que as informações elas chegam de velocidades muito rápidas, no qual o tempo médio de leitura de uma pessoa, de uma notícia, é 15 segundos. Em 15 segundos de leitura de uma manchete de uma notícia, a pessoa crê que ela é capaz de julgar todos os conhecimentos. E o seu ponto de vista é correto. Era como no livro dos médiuns explica aquela situação da casa. Que uma casa, ela é pintada de branco de um lado e vermelho do outro. Para quem olha a casa de um ponto, ela só vê a casa no ponto branco. E quem olha do outro ponto, verá a casa vermelha. Mas somente aquele que deu a volta por toda a casa terá a sabedoria de saber que aquela casa possui duas cores. E de que forma nós, participantes do grupo espírita, participantes de grupos de estudos, trabalhadores,
Como iremos ter a capacidade de persuadir uma geração em 15 segundos? Com uma linguagem tão complexa como a desse livro. Nós devemos ter a capacidade de destrinchar essa informação, decodificar e repassar de uma forma que todos possam compreender. Então, o intuito hoje de estar com vocês aqui não é repetir essas palavras tão bonitas, eruditas do texto. É passar uma compreensão para que todos possamos entender, porque nós somos trabalhadores do Senhor. E aqui a gente está para consolar as almas e para ajudar. Mas somente com verdadeiro conhecimento, com a fé raciocinada, é que vamos poder ser instrumentos úteis. E não replicadores de mensagem como rádios. Então, quando a gente parte desse princípio de praticar a fé raciocinada, e a gente começa a entender, a compreender a probabilidade de Jesus Cristo não ter nascido em dezembro, já nos coloca em uma situação em que estamos praticando o quê? O raciocínio. É o raciocínio que devemos praticar para compreender os entendimentos. Quando a gente começa a falar de Jesus Cristo, a gente deve lembrar, a gente deve ter em evidência que não foi desde que Jesus Cristo nasceu que ele começou a fazer suas mágicas, suas curas, a sua demonstração coletiva. O ministério de Jesus Cristo, o seu trabalho, a sua missão, o seu ministério, ele começou quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Quando ele foi batizado no Rio Jordão por seu primo, pelo seu primo. Foi nesse momento em que ele começou o seu ministério. Jesus Cristo, ele não se transformou da noite do dia como um salvador, como curador. Ele foi uma criança que se distinguiu de todas as demais por sua bondade, por sua generosidade, pela sua capacidade, sua dicção, sua capacidade de penetrar nas mentes dos outros, das pessoas que estavam ao seu redor. Ele era capaz de movimentar todas as vibrações ao seu redor. Ele encantava a todos, aos bons e aos ruins. Por onde passava, ele tinha essa capacidade, essa chama dentro de si, em que atraía os olhares para si. Só que para a gente compreender o capítulo 19 desse livro, Pelos Caminhos de Jesus, eu vou convidar todos vocês para a gente fazer uma viagem ao tempo e tentar vivenciar a cidade como ela era naquele tempo. Hoje, estamos no ano 2026. Supostamente, nós somos muito mais evoluídos do que há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo por aqui esteve. Se nós imaginarmos que hoje vivenciamos racismo, preconceito, humilhação diante das nossas origens ou do que nós possuímos, somos inferiorizados, somos discriminados. Imaginemos como Jesus vivia há 2000 anos atrás, sendo um galileu que já era motivo de ser humilhado, de ser escandalizado, de ser atacado. E para complicar ainda mais a situação, Jesus Cristo era de Nazaré. Imagine só, não bastava ser galileu, tinha que ser de Nazaré. Jesus não foi aceito facilmente. A missão foi dele, foi difícil. Desde que ele nasceu até ele começar o ministério dele, foram longos e longos anos de preparação para tudo que ia vir. Ele se preparava em silêncio. Ele observava tudo. Ele já sabia, quando começou o ministério dele, ele estava dando, era o primeiro passo para seu fim material. Sua missão. A conclusão do seu projeto.
Jesus Cristo, ele veio como exemplo para todos nós. Todas as situações que Jesus Cristo vivenciou, de uma forma ou de outra, todas vivenciamos no nosso dia a dia. E esse exemplo que iremos falar hoje, ele trata de um desses tantos exemplos que ele vivenciou e que nós vivenciamos no dia atual. E nós precisamos ter essa fé, esse raciocínio de conectar aquela mensagem com a nossa vida. Não a dos outros, a nossa. Esse é o momento em que o espírita deve concentrar todas as suas atenções em si mesmo e esquecer de direcionar as mensagens, os estudos para as outras pessoas. É para si. O espírito ele deve tomar para si a mensagem. Naquela época, quando Jesus se preparou e começou seu ministério, ele havia necessidade de, nos dias atuais, de ser uma celebridade. Jesus Cristo, na sua programação, ele necessitava chamar a atenção de todos, ele necessitava se tornar uma celebridade. Mas como é que você vai se tornar uma celebridade? Hoje em dia é fácil com as redes sociais. Às vezes, por algum ato ou por algum comentário, você pode se tornar uma pessoa conhecida nas redes. Já não necessita mais de um estudo, de uma preparação. É sorte. Só que Jesus Cristo, naquela época, para ele provar que ele era o Messias, ele necessitava mostrar, através de fenômenos para aquela época, porque tudo que é maravilhoso para o homem, desconhecido para o homem, é um fenômeno. Quando, na verdade, tudo que Jesus Cristo fez não se tratou de nenhum fenômeno. Jesus sempre foi um potente magnetizador. Ele sempre teve a capacidade de, com seu poder de magnetismo, consertar, ajustar cada partícula nossa. Os elementos do quais somos feitos e que tanto menciona no livro dos Espíritos. Eu me esqueci agora o nome. É o fluido universal. E Jesus sabia muito bem trabalhar com o fluido universal. Ele tinha capacidade de organizar tudo que tivesse desarrumado. Essa desarrumação do fluido universal no nosso corpo significa as doenças, significa as enfermidades, os defeitos, os defeitos mais lindos do corpo. São um desajuste desse fluido, mas esse desajuste, ele serve simplesmente para nos fazer evoluir espiritualmente. Esse desajuste somente no corpo. E quando Jesus esteve presente, ele não veio para curar, para fazer milagres. Isso fazia parte do show, isso fazia parte para a necessidade de que aquele espetáculo ele se propagasse em boca, porque era o meio de comunicação que tinha naquela época Israel. E toda a civilização era o boca em boca. Não existia compartilhar as informações como nós podemos hoje. Hoje a gente publica uma nota em nossas redes sociais, rapidamente, 10, 20, 30, 40, 100 pessoas vão ter acesso àquela informação. Mas na época de Jesus Cristo não era dessa forma. Na época de Jesus Cristo era o boca a boca. Ele necessitava impressionar em um curto espaço de tempo, porque o ministério dele durou apenas 3 anos. Ele necessitava chamar a atenção de todos para a mensagem que ele tinha para divulgar, além da eternidade. E em uma situação, Jesus Cristo havia curado o filho de um soldado romano, de um oficial romano, à distância. Dentre todos aqueles milagres que Jesus havia cometido, feito, um deles foi esse, a cura de um filho de um soldado romano. E esse soldado romano, Jesus fez questão absoluta de expor a felicidade que ele sentia em ter feito aquele milagre, porque aquele milagre ele só foi acontecido
ele somente aconteceu por conta da fé daquele romano. E ele viu a fé de um romano muito maior do que muito judeu que acompanhava ele. E aquilo impressionou Jesus. E naquela época não tinha avião, naquela época os transportes eram um sol quente, um sol, um chão desértico, falta de água, um número de animais. Imagine o cheiro, o fedor dos excrementos humanos e Jesus fazendo as suas caminhadas. Em um determinado momento, ele sempre cruzava com direção a Jerusalém. Jerusalém era uma cidade pequena, de ruas estreitas. Não havia uma preparação para carros, para aglomerado de pessoas. Era uma cidade simples, vila simples, em que eram paredes, uma pegada com a outra. E apenas um espaço amplo para que as pessoas tivessem acesso e compartilhassem momentos comunitários. E Jesus Cristo, em uma dessas viagens, ele parou em uma cidade próxima a Jerusalém, uma cidade pequena, um povoado, né? E nesse povoado havia uma praça. E ao redor dessa praça havia uma piscina. E essa piscina ela era de água vulcânica, ela vinha no subsolo da terra, ela subia, ela descia como um geyser. Às vezes, do nada, a água sobe. Mas isso não é milagre. Isso era apenas efeitos da natureza. E ali havia um paraplégico. Jesus Cristo escutou as clamações daquele homem. Jesus, em seu destino para Jerusalém, ele resolveu parar naquele local. E ele encontrou um homem paralítico. Esse homem paralítico já haviam 38 anos que ele se encontrava naquele local. Aquele paralítico já estava há 38 anos naquele local. E ele era uma pessoa que toda a sua vida ele se sentia infeliz, incapaz por ser paraplégico. E ele decidiu ali encontrar sua fé e se esconder da sua missão de sofrimento. Foram 38 anos de lamentação, 38 anos de reclamação, no qual ele acreditava que a única felicidade da sua vida seria ele ter a capacidade de chegar até a fonte da água quando ela saísse da terra. Porque havia uma tradição, havia a ideia de que quando aquela água ela surgia, a primeira pessoa que tivesse contato com aquela água seria curada. E nesse conto ele passou 38 anos de sua vida. Quando Jesus Cristo chegou àquele local, que encontrou aquela pessoa e olhou puramente dentro dos seus olhos, ele enxergou na sua alma. Jesus Cristo tocou a consciência dele e ordenou: ergue-te e vá. Pega as tuas coisas e vai. E aquele homem, desacreditado, mas consolado pelo olhar de Jesus Cristo, se convenceu que deveria tentar. E ele conseguiu. Ele se levantou, ele seguiu, pegou suas coisas e ele seguiu. Ele conseguiu caminhar e aquela felicidade que havia dentro do seu peito, do seu coração, afinal, ali era uma transição da sua vida. Ele deixava aquela vida de mendigo, ele deixava aquela vida na qual ele vivia, buscando a solução da sua vida naquelas águas. A euforia que ele carregava dentro de si era muito grande. E ele mostrava a todos
que eu conhecia que ele estava curado, foi quando ele foi ao encontro de Jesus Cristo. E quando ele esteve no encontro de Jesus, quando ele encontrou Jesus Cristo dentro da sinagoga, ele proclamava para todos, com felicidade que carregava no peito, que Jesus Cristo havia feito aquele milagre com ele, na inocência, na pureza de coração, na necessidade de mostrar, de explicar para todos que existe a divindade. E naquele momento, um detalhe curioso, um detalhe foi bastante curioso, porque esse milagre, ele aconteceu no sábado. O sábado, se chama Shabat para os judeus. Do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, eles não podem trabalhar, eles não podem tocar em dinheiro, eles não podem tocar em cartão de crédito. Isso até hoje. Até hoje aqui em Miami tem muitos judeus e até hoje você observa essa cultura. Então veja só, se essa cultura é radical nos dias atuais, vamos voltar ao tempo e imaginar 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo, o Shabat, como deveria ser. Quem puder fechar o microfone, pessoal, por favor. Aí, olha o que aconteceu. Naquele sábado que foi feito o milagre, era um Shabat, esse dia sagrado para os judeus. E diante da sinagoga, diante de todos aqueles fariseus, diante daquele milagre que havia acabado de acontecer, os fariseus se apegaram ao fato de que Jesus havia feito o milagre no sábado, no Shabat. Preste atenção. Como começou os motivos pela caça da cabeça de Jesus Cristo. E ele foi condenado porque havia infringido a lei dos homens. Então Jesus Cristo começou a também ser acusado por esse crime pelos fariseus, por haver cometido o milagre no Shabat. Jesus Cristo tentou nos mostrar que aquelas mesmas pessoas que colocaram ele em evidência, que levaram ele à fama, foram os mesmos que clamaram por sua morte. E Jesus Cristo, ele veio falar sua mensagem, mas não eram todos que estavam preparados para ouvir. Como até hoje, muitos de nós não estamos preparados para ouvir. Aí eu lhe pergunto, quantas vezes nós somos os aleijados dessa piscina? Quantas vezes condicionamos a um fenômeno da natureza, a uma causa exterior, a nossa mudança, o nosso milagre? Percebam que Jesus vivenciou todas as situações que queremos vivenciar de uma forma ou de outra. A mensagem é a mesma. Vai mudar o contexto. Afinal, estamos em 2026. As paralisias são outras. Não são apenas da perna. Por quantas vezes vivenciamos situações de luto em nossa casa? E a existência esse ser querido, esse ente querido, ela se resume simplesmente no caixão, na morte. E esquecemos completamente de todos os anos vivenciados com amor, com alegria,
e focamos apenas na morte. Por quantas vezes Jesus Cristo ele é enxergado no crucifixo? Quantas pessoas perguntamos por Jesus Cristo e a sua mente vem somente a cruz? São poucas as pessoas que irão ter a capacidade de falar sobre Jesus Cristo por suas obras, pelo seu trabalho. As pessoas simplesmente dizem que ele foi o Salvador, que morreu na cruz. E ninguém entendeu a mensagem até hoje. A mensagem de Jesus Cristo foi fazer milagres. A mensagem principal de Jesus Cristo foi transformar os seus discípulos. Jesus Cristo, ele não elegeu nenhum padre, nenhum fariseu, nenhum líder religioso para acompanhá-lo. Ele escolheu pessoas da vida como nós, pessoas contaminadas pelo cólera da raiva, da ambição e todos os outros pecados nos quais nós somos expostos. Todas as transformações que houveram com seus discípulos para pessoas melhores, não houve um milagre, uma interferência direta dele. Foi através dos seus exemplos que ele conseguiu transformar o coração daquelas pessoas. E é isso que ele espera de nós. Que com nossos exemplos, com a nossa transformação, tenhamos a capacidade de mudar a vida das pessoas. Jesus Cristo, em toda a sua história que ele vivenciou, ele nos mostra um pouco do que nós iremos vivenciar. E ele nos ensinou a resposta de como vivenciar. Mas o egoísmo, as paixões carnais, elas nos evitam de ascender, de ter acesso à nossa consciência e refletir sobre os exemplos de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos mostrou que por fazer atos mirabolantes, nós somos capazes de chamar a atenção de muita gente. A gente tem a capacidade de se tornar pessoas influenciadoras de demais, de sermos famosos. E Jesus Cristo mostrou que aquela mesma gente que o tornou famoso, quando ele chegou em Jerusalém, passava naquelas ruas estreitas, e todos o aguardavam com folhas de palma na mão, e todos aplaudiam a passagem dele. Foram os mesmos que atiraram a pedra nele enquanto ele caminhava com uma cruz pelas mesmas ruas dias antes. E ele não esteve livre disso, quem somos nós? Muitas vezes escondemos os nossos pontos de vista, nossas considerações, por querer agradar aos demais. Agora imaginemos se Jesus Cristo, o modelo, foi incapaz de agradar a todos, quem somos nós? De tentarmos, pleitearmos agradar a todos. Imagine vocês que o ápice dessa situação, depois de ter vivenciado toda essa glória, toda essa festa do orgulho, da vaidade, no momento do seu julgamento, eles pegaram um presidiário, uma pessoa, um preso, um réu confesso dos seus crimes, uma pessoa bárbara, uma pessoa má, e colocaram essa pessoa, Barrabás, ao lado de Jesus Cristo. Olha os opostos. De um lado, a bondade, de um lado, a pureza, e do outro, o que há de mais inferior do ser humano. E aquela multidão encolarizada, já não amava mais.
e vi uma crucificação de Jesus Cristo. E ele nos mostrou que mesmo nos seus minutos finais, ele teve compaixão e suplicou a Deus por todos nós. E ele vivenciou tudo isso. Iremos perceber que vivenciamos no filme e que o roteiro é o mesmo, só vai mudando o cenário. Cada geração, cada ano, cada século que se inicia, muda o formato do filme, mas o enredo, o contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo e a gente sempre está mergulhado nesse filme, nessa novela. Só que a gente acaba vivenciando tanto, fantasiado pelo que nossos olhos enxergam, e esquecemos o verdadeiro motivo da nossa missão. Esses olhos que carregamos, eles nos traicionam. Quando não preparados, quando não calibrados, eles somente enxergam o que querem ver. Eles só enxergam o que os olhos querem ver. Vocês me entendem? Quando todos nós chegamos aqui, na nossa fase de criança, nossos primeiros momentos de raciocínio lúcido na cabeça, acho que eu tenho certeza que se cada um fizer uma reflexão, vai lembrar que quando chegou aqui, o desejo de ser uma pessoa boa era muito grande. De ser um bom aluno, de ser um bom filho, de ter tudo bom. Só que aí é quando desperta os olhos da terra, o desejo sexual, pela aparência física, pelos artigos de luxo, pela vida de ostentação. E aí aquele garoto que ia salvar o mundo se perdeu. Perdeu completamente o rumo da sua vida, a direção, o seu norte. E quanto mais apaixonado por esse filme chamado Vida ele estiver, maior vai ser o seu sofrimento ao regressar. Porque lembre-se, serão poucas as exceções de nós que não iremos passar pelo umbral. Inevitável. Mas aí iremos permanecer até a gente desgastar, eliminar tudo de ruim que aprendemos a gostar na vida. Aí é nesse momento em que você zerar o jogo, é que vai ser permitido para você um resgate digno, uma oportunidade de estudar novamente, de ser resgatado, de entender, de dilatar a consciência para compreender com a maior expansão de como funciona um mecanismo chamado Terra, a vida. E aí nós estudamos, estudamos, estudamos. O nosso teórico é excelente. Foi tão excelente que nós fomos aprovados para vir para a Terra. Porque o nosso teórico estava 10. E aqui estamos. O que estamos fazendo aqui? Estamos praticando. Aqui são aulas práticas de todo o teórico que a gente estudou. E mesmo assim a gente falha. A gente deixa que os alunos da classe tirem a nossa concentração, desviam o nosso foco. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, sempre me mencionam, o 1 foi melhor do que o segundo.
E eu estudei publicidade. E cheguei à conclusão que o 1 foi um filme político, foi um filme institucional, para dar uma ideia para o leigo, os desinformados, mais ou menos como funciona o processo de lado de lá. Só que o 2, ele é um filme direcionado para todos aqueles que praticam, que têm conhecimento e que têm noções de espiritismo. Ali é um exemplo clássico de um espírito de alta hierarquia, de alto trabalho, de alto valor teórico do lado de lá, veio e se transformou de uma forma, de um anjo virou um monstro, se transformou em um obsessor perigoso. Por quê? Porque ele sabia como funcionavam os mecanismos. Ele era um obsessor inteligente, que sabia como funcionava o mecanismo das pessoas e era capaz de trabalhar nas dificuldades daquelas pessoas, tornando ainda mais difícil a vida. Quantos de nós não podemos estar cometendo o mesmo erro que aquele irmão cometeu? Porque é muito bonito toda essa parte teórica, todos esses momentos de estudo, todos esses momentos que nos conectamos com a divindade, elevamos os nossos pensamentos e nos esquecemos que estamos aqui no laboratório para mostrar. Postergamos essas melhoras, essas promessas que nos fazemos em datas de aniversário, em festas de fim de ano, diante de um abrigo, uma desilusão amorosa. Quantas promessas nós nos fazemos? E aqui estamos tendo a oportunidade de enxergar a vida de um prisma distinto. A gente estamos tendo a oportunidade de dar a volta nessa casa. Essa casa é mencionada pelos livros dos Espíritos, no qual ela menciona que um lado da casa é branca e o outro é vermelho. A gente está tendo a oportunidade de ver essa casa 360 graus. A gente está formando a nossa união com raciocínio. Estamos sendo convencidos das nossas teorias, não porque eu estou dizendo o que as pessoas estão dizendo. É porque a nossa consciência diz que aquilo é verdade. Aonde estaria a divindade? Que Deus seria esse que faz com que uns nasçam pessoas de luz, pessoas que são amor, pessoas que são bondade, que transbordam alegria? Esse Deus que criou esse modelo de ser humano, como ele pode ter criado uma pessoa tão inferior, uma pessoa tão mal, corrupto, egoísta? Se Deus seria o Deus da injustiça? E a única forma de conectarmos esses pontos é sabendo que rege uma lei. É a lei da reencarnação. Aqui se faz, aqui se paga. Quando Jesus Cristo terminou de ter a conversa com aquele paralítico, Jesus disse para ele: vá e não peque mais. Porque Jesus sabia que aquele homem, ele era paralítico, ele não foi paralisado por uma pena, por um castigo divino. Ele estava colhendo o que um dia plantou, no passado, no seu pretérito. E ali ele estava naquela situação por um propósito muito maior do que os nossos olhos conseguem enxergar.
Porque diante de uma situação como essa, que nossos olhos conseguem enxergar, um ser humano é um homem fedendo, paralítico, estrupiado. Porém, quando Jesus olhava para aquele homem, ele não olhava para o seu corpo, ele olhava para a sua alma. E ele era capaz de enxergar todo um passado daquele homem diante dos seus olhos, em todas as suas vidas pretéritas. Mas o que ele quis mostrar foi que essa mudança, essa transformação, ela nasce de dentro do coração. É de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é nada exterior que irá penetrar em você e irá transformar. Foi quando Jesus falou que a sua voz foi tão potente que conseguiu penetrar na consciência daquele ser. E enquanto essa voz penetrava na consciência desse ser, o seu magnetismo ajustava o que estava mal ajustado. E mostrou a todos, nós, paralíticos, todos nós podemos nos levantarmos e nos erguermos. Mas isso precisa ecoar. Essa voz divina, essa chama, ela precisa ecoar na nossa mente, na nossa consciência, para que possa haver essa transformação do interior para o exterior. E esse é um trabalho muito importante para todos nós. Termos a capacidade de destrinchar, de buscar palavras similares para compreender esses textos. Tenho certeza absoluta de uma coisa. E esses textos, eles não foram escritos com essa complexidade vocabular, não foi desproporcional, não foi uma coisa impensada. Foram mensagens que nos foram enviadas para que hoje, com todos os recursos tecnológicos que nós temos, tivéssemos a capacidade de pegar esse mesmo material e transformar em palavras simples, para facilitar o nosso trabalho. É como eu vos digo, hoje diante de nós existem ovelhas desgarradas, muitas, desatenciosas. E de que forma penetrar nesses 15 segundos de atenção de um jovem, de uma pessoa que necessita de uma ajuda, se não tiver a capacidade de transformar essa mensagem em 15 segundos que o chame a atenção? Não vão ser com essas palavras eruditas que você vai aproximar, você vai distanciar. Não é pela repetição de palavras, não é pelo fanatismo, é pelo raciocínio, por experiência de vida. Hoje, diante de toda a minha experiência de vida, o que vivenciei de certo e de errado, eu já tenho tentado reflexionar sobre tudo na minha vida, sobre tudo de errado que eu fiz, o porquê que eu fiz tanta coisa errada. Mas hoje, eu agradeço a Deus pela sabedoria que eu tenho, não a inteligência. A inteligência é tudo aquilo que a gente vai para a escola, é matemática, é português, é inglês, é espanhol. É o que a gente aprende para converter em dinheiro em uma profissão. Para a gente se converter em médicos, para a gente se converter em advogados, ou seja lá qual seja a profissão. A gente acumula toda essa inteligência para ganhar dinheiro. Por quê? Porque o homem acaba descobrindo, quanto mais conhecimento ele tem, mais ele ganha dinheiro. Se transformou numa arma. Só que eu lhe garanto, irmão, essa inteligência não serve de nada do lado de lá. Você não serve para nada. A vida é sabedoria. A inteligência nos diz que o tomate é uma fruta. A sabedoria nos diz que essa fruta não vai na salada de fruta.
Porque a experiência de vida, de provar um tomate numa salada de fruta não foi agradável. Isso se transformou em uma sabedoria. Então, tudo que eu cometi de errado no meu passado, eu pretendo e tento utilizar a favor dos outros. Eu tenho uma capacidade de ver gente sofrendo por problemas que eu já sofri e reflexionei e tentar tocar a alma para que a pessoa desperte sua consciência para aquele exato ponto onde precisa ser transformado. Porque muitas vezes nós cometemos os erros na nossa vida, os equívocos, são por carências, por respostas não, por perguntas não respondidas, por sofrimentos vivenciados, por traumas marcados da infância. Quantas vezes todos nós já vivenciamos traumas na infância? Traumas esse que muitas vezes a gente prefere fingir que nunca aconteceu, né? A gente prefere botar uma pedra em cima daquele problema. O tempo passa e aquela criança vira uma adolescente, é rebelde, vira aquele adulto complexado, cheio de medo, cheio de trauma. E se converte naquele ser humano que precisa comprar uma roupa de uma marca, que precisa usar o relógio de uma marca, que precisa demonstrar que faz parte da sociedade e que merece destaque. O ego, o ego fala alto, necessito mostrar que faço parte. São situações como essa que afundamos, mergulhamos o Titanic. São esses tipos de coisa, desses traumas, desses assuntos mal resolvidos, como um efeito dominó, a gente esquece que era o garoto que ia mudar o mundo. A importância de saber quem entra na nossa casa. Jesus Cristo sempre nos orientou. Mas quando ele falava de entrar na nossa casa, por vezes a gente usou esses conhecimentos que são nos passados de boca em boca, não utilizamos a sabedoria. Quando Jesus mencionava essa questão do que entra na nossa casa, ele não estava falando somente da presença física. Que tipo de música a gente está deixando entrar na nossa casa? Que tipo de notícia a gente está deixando entrar na nossa casa? Eu sempre tenho conversas com meu pai, e aí uma vez eu conversando com ele, eu falei, poxa pai, recentemente eu falei, poxa pai, a gente tem que desconectar desse vício de política. E ele me mencionava, mas eu não sou viciado, não. Eu disse, pai, todo mundo fala a mesma coisa. Mas eu lhe pergunto, quantas vezes você senta com estado de espírito, de alegria, de felicidade, por uma piada, ou por alguma coisa que fez teu dia? E aí você começa a assistir um programa político, ou uma sessão do Senado, dos deputados, e aqueles sentimentos inferiores começam a te consumir, começa a subir, aquele sentimento de ódio, de raiva, de impotência. Não existe essa pessoa que passe 30 minutos, uma hora assistindo isso e sai a mesma pessoa. O teu padrão de vibração está lá no chão. Você sente ódio, você sente raiva, você pudesse estar matando todo mundo. Por isso a importância da gente saber o que entra na nossa casa. Vamos buscar paz, vamos constar conhecimento, coisas que edifiquem. As músicas, na minha época, eu sempre menciono, na minha época, a música sucesso era Aviões do Forró. De bar em bar, de mesa em mesa. Bebendo cachaça, tomando cerveja. Vocês sabem quantos bares eu frequentei por causa dessa música?
de botar essa música no carro e com os amigos sentir motivação para ir de bar em bar, no risca-faca, postando em locais perigosos para dizer que esteve no risca-faca. Veja como somos facilmente manipulados. Mas enfim, pessoal, eu espero que tenha passado a mensagem para vocês, que a gente possa ter exercitado nessa oficina do conhecimento, que a gente possa ter exercitado o tique-teco aí, para a gente entender que a mudança não é nada grande, não. É coisas pequenas, tá bom? Quem quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade. Nós te agradecemos, Downer, e as reflexões que você nos apresentou, elas são muito importantes para pensarmos como é que eu quero erguer a minha vida, né, para continuar andando, para não me permitir envolver, estar no mundo, tendo a consciência da necessidade de estar aqui, mas não me deixar ou não me permitir me envolver tanto com as coisas do mundo para chegar ao ponto de me desequilibrar, né? Muito importante essas últimas reflexões que você nos apresentou. Nosso irmão Alberto, ele suspendeu a mão. Fique à vontade, Alberto. Boa noite, pessoal. Vai ser bem rapidinho aqui minha contribuição. Quero agradecer a Downer pelas reflexões, meu amigo, muito grato, meu amigo. Mas nesses 15 minutos finais você falou coisas assim, muito importantes para nós espíritas e para o movimento. Né? Aquilo que devemos apresentar às pessoas nas doutrinárias, né? Porque temos observado também que as pessoas se preocupam muito em levar muita informação e não se preocupa de cuidar e tratar daquilo que realmente nós precisamos. Está muito relacionado ao campo dos sentimentos, das emoções, né? Isso foi muito importante, e que nós possamos, espíritas, levar temas que realmente façam as pessoas despertarem também, e pelo sentimento, pelas aquelas necessidades que a gente precisa se curar. Né? Porque de informações e conhecimento nós estamos cheios, né? Estamos até transbordando. Mas o que nos falta realmente no movimento espírita é esse aconchego mesmo, esse despertar desses valores espirituais. Era só isso mesmo que eu iria agradecer a você por esses minutos finais que foram muito importantes aí, viu? Obrigado, meu amigo. Eu vou lhe mencionar algo interessante. Esses livros de leitura de espiritismo, do Allan Kardec, da decodificação dessas obras de Allan Kardec, elas são parecidas com aqueles filmes de Tom Hanks. Qual o nome, meu Deus do céu? Eu esqueci. Perdoe. São decodificações, são segredos. E não é todo mundo que conseguiu matar a charada, não. Tem muita gente que acaba celebrando antes de montar o quebra-cabeça. O ego é tão alto que acha que entendeu, quando na verdade é um quebra-cabeça. E esses livros, essas obras espíritas, todo esse material, inclusive a própria Bíblia, ele possui essa linguagem tão distinta, porque se faz necessário. O nome do filme é Código da Vinci. Quem já assistiu o Código da Vinci? Quem não assistiu, assista. E aí vocês vão perceber que essas obras espíritas, com esse complexo num vocabulário, essas coisas que a gente precisa de um dicionário para poder fazer buscar uma palavra, né, similar para a gente entender e que desmotiva. Porque hoje, se você pega um texto dessa complexibilidade, bota numa inteligência artificial e pede para transcrever aquelas palavras complexas para uma linguagem simples, é como se você tivesse decodificado. Feito a decodificação, compreendido a mensagem. É que, na verdade, essa barreira linguística
ela já é uma porta de divisão com os preguiçosos. Ali já separa o joio do trigo, já separa muita gente que ainda não tem capacidade de ir mais além, de ficar no fanatismo. Aí quando você consegue romper esse quebra-cabeça, quando você consegue desvendar aquela história meio Scooby-Doo, sabe Scooby-Doo, aquele desenho, todo mundo imaginava que a pessoa e no final era outra que ninguém esperava, é mais ou menos nesse sentido. A gente vai decodificar e vai ver que, na verdade, as coisas não facilitaram. Foi a gente que melhorou. A gente dilatou a consciência. A gente começou a enxergar coisas que a gente não enxergava. Então, a partir do momento em que você alcançar esse ponto de você ter matado a charada, você não vai matar a charada para ninguém. Mas você vai ser um facilitador daquela pessoa. Porque Jesus, ele não transformou, ele não fez mágica que nenhum discípulo. Ele mostrou as pedras, o quebra-cabeça. E cada um foi montando o seu até descobrir e passar essa barreira. Vamos tratar de fazer isso. Vamos tratar de fazer uma leitura da forma de, se tiver difícil, copia ali, pede uma ajuda que transforme aquelas palavras tão difíceis numa linguagem simples. Acho que não dá 3 segundos essa conversão. E você, uau, era isso que eu queria dizer? Sim. Você falou algo muito importante aí, Dani, porque tem uma parte no Evangelho, se não me falha a memória, vocês podem me corrigir, que fala justamente sobre essa questão. A questão da consciência ampliada para compreender a mensagem ou a mensagem dos ensinamentos espíritas. E aí, se não me falha no Evangelho, fala que por que um jovem em tenridade, ele compreende com facilidade a mensagem e alguns adultos não compreendem. Tudo depende do nível evolutivo do espírito. A doutrina espírita é uma ciência, nós sabemos disso, assim como também uma filosofia e tem cunho religioso. Para se compreender uma linguagem científica, precisamos de uma consciência ampliada, né, para se compreender melhor. Então, sendo a doutrina espírita uma ciência, para muitos de nós, inclusive para mim, eu terei algumas dificuldades de compreender na íntegra a mensagem da doutrina espírita, como Kardec ou os espíritos superiores passaram. Mas os estudiosos da mente humana nos pedem para a gente estudar não uma vez só, mas 2, 3, para a gente ter uma compreensão melhor. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de estudo. Ela nos pede e requer muita dedicação da nossa parte para compreendermos, o sentido desses ensinamentos. Então, quanto mais eu estudo, mais a minha consciência se amplia e melhor eu compreendo aquela mensagem. Mas, como você falou, que não fiquemos apenas na teoria dos livros, né? Dos livros, seja da codificação, das obras subsidiárias, de maneira nenhuma. O conhecimento teórico, ele é muito importante. Como todas as ciências, para ser praticada, precisa ter conhecimento, nós sabemos disso. Em todas as áreas que nós vamos militar, primeiro precisamos do conhecimento teórico, para depois vir à prática. Mas você falou algo que nos chamou muita atenção e também nos convidou a ter esse olhar para o lado acolhedor, seja como trabalhador, como espírita, em qualquer lugar que nós estejamos, e principalmente na casa espírita. O momento de agora é de acolher, como Alberto estava falando, né? Conhecimento nós temos, muitas vezes até de sobra, mas o momento é de acolher a nossa dor, acolher a do outro,
acolher a nós nas nossas dificuldades e acolher o outro nas dificuldades de cada um. Então, vamos transformar todo o conhecimento que nós estamos adquirindo nesse sentimento de fraternidade e de acolhimento, né? Nós te agradecemos imensamente por ter aceito o convite da nossa casa, por estar aqui conosco em mais essa tarde e noite. Que Jesus continue te abençoando, os bons espíritos te dando, que você possa ser muito grato por todo o avanço que você já conseguiu e todas as conquistas em sua vida, principalmente as espirituais, assim como cada um de nós. Que possamos nos reunir em outras oportunidades para continuarmos estudando, refletindo e transformando o nosso interior para sermos melhores acolhedores. E dessa forma, nós agradecemos a Jesus, a Amélia Rodrigues, aos espíritos, irmãos e amigos que nos assistem, nos auxilia, não só nessa tarefa, mas em todas as tarefas que nós realizamos, sejam elas as tarefas espirituais ou as nossas tarefas materiais. Que tua luz, mestre querido, que tua paz permaneça conosco e fique por toda a nossa caminhada evolutiva. Que assim seja.